Olá, vamos aguardar a nossa convidada. Olá, boa noite. Boa noite. Você que está chegando agora, convida seus amigos, pega esse aviãozinho que tem ali embaixo e envia para os seus amigos. O assunto que nós vamos trazer nessa noite é um assunto muito importante. Então, quanto mais pessoas estiverem conectadas conosco nesta noite, mais oportunidade terão de entender realmente quem são. Nós vamos falar de identidade, de herança, e eu convidei uma pessoa muito especial para estar comigo nesta noite, que vai falar sobre este tema. Então vamos aguardar aqui, vamos ver se a minha convidada já chegou. Vamos mandar um aviãozinho aqui para as pessoas. Vamos esperar a minha convidada chegar. Boa noite Clóvis, seja bem-vindo, sempre nos acompanhando. Um abraço. A Cecília, boa noite. Cícia, um abraço para o Tutu. Sejam bem-vindos. Estamos esperando então minha convidada chegar para já dar início, e porque o assunto é muito importante e não vamos perder muito tempo, porque numa hora eu não sei se ela vai conseguir falar tudo, porque o assunto é extremamente importante. Falar de identidade, falar de herança é realmente muito desafiador. Boa noite, Laurita. Boa noite, a minha convidada está aqui. Vou convidar ela. Cláudia Omar Estevão, seja bem-vinda, minha querida. Vamos ver se ela aceita o meu convite. Cláudia Omar. Minha convidada, estou aguardando que ela entre. Está chegando. Boa noite, minha querida. Tudo bom, querida? Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Vamos ver como é que está o som. Gostaria que as pessoas ali dessem um feedback para ver como é que está o som, o nosso som. Está tudo ok? Pessoal, o nosso som tá bom? Eu estou te ouvindo perfeito. Você está me ouvindo bem? Perfeito também. Ótimo. Então, minha querida, em primeiro lugar, dizer que é uma honra tê-la aqui comigo nesta noite. Mais uma vez, agradecer o convite, agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? Foi muito gentil da sua parte. E dizer que é uma honra tê-la aqui comigo nesta noite, para falar de um assunto tão importante, né? Que é sobre as heranças, quem sou eu. E eu sei que o assunto, assim, ele é bastante extenso, então eu não vou querer me demorar. Eu já vou pedir para você se apresentar, né, para as pessoas, para os meus amigos que estão aqui, que estão chegando, e aqueles que ainda vão chegar, que vão assistir. Dizer que a minha convidada, Claudimar, ela é Master Coach, lá de Fortaleza, uma cidade maravilhosa, né? E bem distante, mas pertinho aqui do meu coração. Com certeza. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Claudimar, eu sou coach desde 2013 e o meu nicho é relacionamentos e inteligência espiritual, né? Então, eu amo o que faço. Eu sou da área de educação, certo? Da área de humanas, e eu também sou formada em teologia, né?
Então, assim, é um prazer estar aqui, é um prazer. Eu sou simplesmente Claudimar, né? Para estar aqui, para compartilhar, para somar com vocês e para aprender com vocês. É isso? Verdade, amei. Então, vamos dar início, então, porque eu sei que o assunto é bastante extenso, é muito importante, né? E as pessoas também devem estar numa expectativa para saber sobre o que a gente vai estar falando. Então, eu já vou te fazer uma pergunta. Claro. O tema da nossa live é quem sou eu, né? E qual a herança que eu trago? Ok, perfeito. Então, eu te passo a palavra, então. Certo. Então, a primeira coisa, quem sou eu? Eu sou filha de um casal, né? Que é meu pai e minha mãe, que eles não estão mais aqui, eles mudaram de endereço, certo? Mas eles me deixaram uma herança que eu levo comigo até hoje, certo? Essa herança é a herança dos valores, certo? A herança que, para mim, ela transcende aos bens materiais. A minha herança maior é a fé no que eu tenho, no que eu herdei deles, para viver hoje o que eu sou, o que eu busco e o que eu faço na vida tem tudo a ver com o que eu herdei dos meus pais, dos meus valores, né? Então, a primeira coisa, quem somos nós? É o que você herda dos seus pais. Se os seus pais são vivos ou se os seus pais não são, que herança eles deixaram no teu caráter, nos teus valores? Quem é você? Os meus valores, eles são inegociáveis, né? O meu valor é respeitando a todas as crenças religiosas, mas o meu valor principal é Deus. Então, é inegociável isso. Então, quem sou eu? Eu sou Claudimar e que eu tenho a minha vida, que é fundamentada nos valores, nos princípios cristãos e que, segundo a minha família, né? E terceiro, o que eu faço, a partir do que eu fui transformada. Eu só faço hoje, eu só amo hoje o que eu sou, porque eu fui transformada. Então, por eu ter sido transformada, eu posso conduzir você, a partir da minha história, a transformar você e a saber que você pode ter o melhor que Deus te fez para ser. Certo? Então, essa é a primeira herança. E aí, e eu tenho essa herança, todos nós temos as heranças, todos nós temos. E aí, como sempre eu começo as lives, né, eu vejo a primeira herança, e é onde eu encontro as minhas heranças de valores espirituais, está na Bíblia. Eu uso a Bíblia como um livro de regra e fé. Tá? Então, a minha herança, oi, Rose, tudo bom, meu amor? Marcílio, estão chegando, são pessoas que participaram já da minha live pela manhã, estão aqui comigo, muito prazer, e prazer também aos seus seguidores, Liana, é um prazer estar com você, certo? Então, vamos lá. Lá na palavra de Deus, diz assim, lá na Bíblia, o livro que é conhecido mundialmente, e agora com essa pandemia que ficou mesmo, né? Porque os cristãos estão aí, espalhados, e falando desse amor de Jesus que é tão grande, que é tão imenso. Então, lá em Isaías 49:8 diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável, que eu lhe responderei. No dia da salvação, eu lhe ajudarei, eu o guardarei e eu farei de você uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as propriedades abandonadas. Ou seja, isso aí é uma herança. Isso já é uma herança. Ou seja, eu tenho heranças que eu mesma desconheço. Mas, e eu estou falando no âmbito, não mais do âmbito fisiológico, no âmbito da família, né, secular, mas eu estou falando agora no âmbito espiritual. Eu tenho heranças que, por muitas vezes, eu desconheço que eu as tenho. E eu venho dizer que você é dono de tesouros preciosos e que você tem como obtê-los. E eu vou te conduzir a descobrir todos os segredos desse grande tesouro que você tem, que você pode até
está achando que não tem. Então, a primeira coisa, Deus tem propósitos em nossas vidas, Liana. Deus tem propósito. E esses propósitos que eles são os caminhos que Ele te conduz no reino espiritual. E esses caminhos, Ele está nos convidando para andar por eles. E quando eu ando por Ele, eu sou estabelecida e iluminada a partir desses caminhos. Certo? Então, a primeira coisa é, eu tenho essa herança, e essa herança me é dada por Deus, e é só eu andar nos caminhos e nos propósitos que Ele tem para comigo, que Ele já me entregou, e quando eu tenho esses propósitos, eu vivencio, deixa eu só diminuir aqui, e quando eu vivencio esses propósitos, eu passo a avançar. Então, se eles já existem, eu não preciso ir do zero para descobrir. Eu já os tenho. É só eu avançar em busca desse reino. Tá certo? E olha lá. E aí, diz. E aí eu te pergunto assim, e as pessoas que estão nos escutando e aquelas que vão nos escutar, elas podem estar pensando, mas e como descobrir isso, né? E que tipo de herança são essas? Pronto, pois pode ficar com essa pergunta que eu vou te responder e eu vou te dizer os passos para você chegar nessa descoberta dessa herança que é preciosa na sua vida. Então, olha lá. Lá em Hebreus diz assim, aí eu volto para a palavra de Deus, diz assim, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido para eles. Olha lá, eles tinham herança e eles não receberam, certo? Porque Deus havia planejado algo muito maior para nós. E eles só foram protagonistas. Eles abriram o caminho para nós. Quem foram eles? Nós podemos citar Paulo de Tarso, certo? Que saiu de Saulo para um perseguidor, para Paulo, um discípulo, certo? Uhum. E ele, o que foi que aconteceu? Ele levou, ele escreveu, ele deixou escrito as heranças, deixou para nós a mensagem viva do Evangelho, certo? No entanto, ele morreu, certo? Outros, Estevão foi apedrejado. O que quer dizer isso, Cal? Eu estou na dimensão da herança espiritual, tá? Então, pessoas que anunciaram o Evangelho, como Pedro, de forma destemida, chegou e traiu Jesus e, ao mesmo tempo, ele firmou a igreja que hoje nós vivemos, que hoje nós adoramos, que hoje nós estamos. Quem foi o fundador? Pedro. Então, ele se foi e ele não conseguiu, porque ele fez o que deveria ser feito, ele sofreu, mas ele deixou a herança para mim. Então, a primeira coisa, certo? Nós temos a herança que foi herdada por pessoas enviadas por Deus para trazer o melhor para as nossas vidas, para nós sermos livres. Então, Paulo de Tarso, Pedro, João, que batizou Jesus Cristo aos 33 anos, certo? Que ele anunciou que vinha o Redentor. Então, eles foram protagonistas do Evangelho, mas quem viveu o Evangelho dele na íntegra, que recebeu tudo, foi eu. Essa herança que eu recebi dele, ok? Perfeito. Então, vamos... Quer fazer a pergunta? Não, só queria, assim, para as pessoas entenderem sobre a importância deste assunto, é importante, né, a gente explicar que nós somos um ser espiritual, né? Nós temos um corpo físico, né? E nós somos um espírito que temos uma alma e que essa alma habita num corpo. E que então nós somos os seres tridimensional. Isso é importante. Por que nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, duas coach falando sobre herança e herança espiritual? Porque ela faz parte, nós temos que entender para tomar posse dessas heranças, né? E uma coisa, Liana, a herança de riquezas é uma herança externa.
Ou seja, a riqueza, eu posso ter tesouros hoje, eu posso ter grandes patrimônios hoje e perdê-lo amanhã. Mas a riqueza espiritual, ela não se perde, ela é eterna. Certo? E aí eu vou já chegar nesse processo do refinamento, ou seja, do confinamento, para ver como nós que conhecemos essa herança, nós não nos abalamos tanto com o que aconteceu. Por quê? Porque eu tenho uma herança que ela transcende uma riqueza material. Ela é de dentro para fora. Ela me faz ter a paz e a certeza que nova estação está vindo ao meu encontro. E que tudo isso que eu estou passando é um aprendizado. Certo? E eu só tenho essa riqueza porque eu tenho essa herança. E olha lá, olha o retrato. Eu estou só trazendo o final para cá, só para explicar o motivo que nós estamos falando. E quando terminar, você vai dizer, uau, eu nunca tinha percebido isso, né? Olha, por que as pessoas estão desesperadas? Por que existem pessoas que estão se suicidando porque não aguentam mais ficarem confinadas? Por que pessoas estão entrando em síndrome do pânico? Por que pessoas estão brigando entre si nas suas casas e o ambiente está sendo pesado? Porque não construíram e não conhecem o que é essa herança que nós temos. Faz sentido? Verdade. Essa herança que nós temos, ela faz com que eu supere tudo isso. E as aflições do dia a dia, eu tenho bom ânimo. Eu creio que coisas melhores virão. Essa é a nossa herança. Isso, Rosineide, exatamente isso. Isso, Laurita. Eu tenho e eu vivo. Certo? Então, deu para entender? Então, vou continuar nesse resgate da herança para levar você a descobrir a poderosa herança, preciosidade que tem em você. E quando você se apropriar disso, eureka, você vai passar pelas circunstâncias e elas não vão te atingir, porque você tem a blindagem da sua herança, que é maior do que o medo, do que a dor, do que o desespero, do que o suicídio, do que a depressão. Eu posso, eu sou, eu tenho a força e o poder que emana de Deus. Então, eu estou no caminho, que é nos propósitos. Então, a herança veio para mim. Entendeu? A diferença, essa é a diferença. Então, olha lá. Quando existe também duas formas, né? Eles receberam a herança, eles foram protagonistas e eu recebi a herança deles. Eles foram e eu que recebi. Eles prepararam o caminho para nós, Liana. Nós não precisamos passar pelo que eles passaram, sofrer o que eles sofreram. Eles fizeram isso por nós. Olha o amor do Deus por nós, como é incrível. Incrível! Ele preparou pessoas para ficarem, para fazer o caminho para nós. Ok? Perfeito. Agora, veja bem. Teve, por um outro lado, um povo a quem Deus ofertou heranças maravilhosas. Maravilhosas. Foi quem? Quando ele chamou Moisés, o povo estava sofrendo no Egito, né? Sofrendo por meio da escravidão de Faraó. Aí ele chama Moisés. Moisés diz, eu não quero. Eu tenho a língua pesada. E o Senhor diz, é tu que eu escolhi. E vai que eu estou contigo. Eu te faço, tu estás no meu nome. Aí ele tirou o povo. Ele tirou o povo do Egito para dar a herança da terra prometida. Mas esse povo, ele não adquiriu, ele não chegou à herança da terra prometida. Sabe por quê, Liana? Existe um outro lado também que você muitas vezes não receberá a herança. Pela desobediência. Aquelas pessoas que saíram do Egito, elas desconheceram Deus que as tirou. E elas começaram a andar por descaminhos. E aí elas começaram a ter outros deuses. E um dia Deus, não aguentando mais, disse, basta. Basta, basta. Vocês nenhum irão receber herança. Quem vai receber são os filhos de vocês. Então, o que é que aconteceu? Uau. A herança foi transferida para os filhos.
Ok? Então, existem duas formas. Uma foram os protagonistas que fizeram a história, que nos deram essa bênção, quem somos hoje, e os outros que não receberam pela desobediência. Ok? Agora, tem uma coisa para te dizer. Deus tem nos chamado para nos dar uma herança inteira. E é somente nós fazermos uma coisa. Primeiro, Ele deseja derramar sobre nós a bênção dos seus propósitos. Quando você perguntou, como eu faço para adquirir essa herança? Muito fácil. Você vai viver neste caminho que já está preparado para você, seguir e ser fiel a esse Deus, e Ele te dará os tesouros do céu. E que tesouros são esses, Cláudio? Que tesouros são esses? Olha, Liana, Deus está arregimentando um povo independente de valores financeiros ou não, certo? E que Ele vai nos dar posses, e eu creio nisso. Ele vai nos levar muito além do que as paredes da igreja, certo? Ele vai nos fazer conduzir nesse caminho, tá? E Ele vai nos dar muito além do que a unção ou a preparação numa igreja de paredes. Ele vai nos levar a nós sermos prósperos no trabalho que realizamos. Ele vai nos fazer ser conhecido. Esse povo cristão vai ser conhecido no mundo secular como os melhores empresários. Uau. Certo? Nós vamos estar com grandes empresas. E sabe o que é mais? Nós vamos poder simplesmente dar condições às pessoas que não têm trabalho e que no momento da eleição são usados como manipulação política de voto. Agora, eu, na minha empresa, vou dar um trabalho digno, uma alimentação digna, um salário digno, e eles não vão mais precisar ser manipulados. Por quê? Porque eu tenho a herança que Deus me entregou. Que show. Certo? E isso chama-se as chaves do céu. Você sabia que Deus tem grandes chaves para nos entregar? Mas você sabia também que muitas vezes nós somos limitados ou não estamos ainda prontos para receber e elas estão disponíveis? Certo? Elas então explica para nós. Hã? Então explica para nós. Então eu vou explicar. Quem aqui verdadeiramente deseja receber as chaves para a economia do céu, as chaves da economia do céu. Então, olha lá, nós estamos vivendo num momento muito empolgante, num dos melhores momentos para nós falarmos dessas heranças, desse Deus que nós temos. Só um momentinho, que eu começo a falar e eu amo falar, né? E Ele está nos conduzindo para entregar em nossas mãos as posses, certo? Dessas chaves de falar de um Deus que Ele não precisa necessariamente ser aquele aonde eu crio hábitos religiosos. Não. Ele está acima disso, aonde eu vou poder, na atividade que eu desenvolvo, na minha atividade secular, nas áreas minhas profissionais, na minha empresa, ou na atividade que eu desenvolvo, mostrar que eu sou e eu tenho essa herança. E sabe como é que eu vou provar isso? Pelo meu comportamento, pela minha forma de ser, pela minha forma de levar a esperança, a fé, de poder olhar para você nos seus olhos e mostrar a felicidade que está dentro de mim, porque os olhos são reflexo da alma. E como as empresas carecem da inteligência espiritual,
E o que é inteligência espiritual, Cláudio? É uma herança. A inteligência espiritual, enquanto eu tenho a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a inteligência espiritual, ela me leva a acreditar que dias melhores virão. Ela lhe conduz a ver a fé, ela lhe conduz a ver uma vida de um outro prisma. Muitas vezes você pode ter a sua inteligência emocional, mas você está desvanecido. Você está desacreditado de coisas que possam vir a acontecer diante desse momento. Esse momento que nós chamamos de confinamento é o momento que eu chamo que é o momento de refinamento. É um momento de preparação. Queridos, queridas, se você, durante esses mais de 60 dias, não vivenciou a prática de um treinamento que você passou, puxa, quanto tempo você perdeu? Porque na hora que você se permite ser treinado, passar por tudo e dizendo assim, eu posso muito mais, eu sou muito mais. Eu só posso dizer isso, Liana, se eu sentir isso dentro de mim, porque senão meus olhos vão denunciar. Dizer, olha, a Cláudia falando uma coisa e os olhos dela estão dizendo outra. Certo? Então, o que você faz? Quando você vive dessa herança, essa herança é o que te move, é o que te faz, é o que faz você crer. A herança é a confiança, é a fé que você tem, é o mover de Deus na tua vida. Isso é herança e isso não tem dinheiro que pague. É verdade. Cláudio, sabe que eu tenho visto muitas amigas, pessoas conhecidas, assim, agora passando por essa quarentena, simplesmente desestruturadas, com depressão, né? Quem já tinha sintomas, então, agravaram ainda mais. E isso se deve a toda essa questão, né? Isso. Que não tomaram posse da herança. E também, até porque nunca conheceram, nunca foi tocado nisso, foi vivido somente uma inteligência intelectual, do fazer, do ser formado, do ter dinheiro, do ter, e o ser, que é o mais essencial, que na pirâmide do indivíduo é ser para fazer, para ter. Então, isso. A pirâmide está invertida. Então, quando tudo saiu, quando o que acontecia no dia a dia saiu de você, você ficou sem chão, sem perspectiva. O medo tomou conta. E sabe o que é mais, Liana? Tem pessoas que estão aterrorizadas, com medo de voltar ao trabalho e ser descartado. Olha lá. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo mudou, mas quando eu tenho a herança da fé, a herança da certeza, a herança do caminho, a herança de quem é Deus, o que Ele representa na minha vida, eu sei que se eu sair, tem uma porta muito maior para mim. Certo? Isso é fé, isso é herança, e essa herança me é dada por Deus. Tá? Então, quando eu tenho essa herança, eu faço o mover da minha vida. Agora, veja bem, você pode chegar e perguntar assim, Cláudia, como eu faço para viver essa herança? Se eu nunca me falaram dela. Nunca me falaram dela. Eu quero dizer uma coisa. Nesse momento, você começa a perceber quem é que está no teu espaço. Quem é que você convive? Olha lá, são pessoas que estão te dizendo assim, calma, vai dar tudo certo, eu estou com você, nós vamos vencer. Ou são pessoas que te dizem assim, ai, sem nenhuma perspectiva, tudo vai piorar, certo? Então, quem você escolheu para estar com você? Pessoas que vão te conduzir, que têm a inteligência espiritual, que têm as heranças herdadas por Deus, que você que está no
caminho, quem sabe dos propósitos de Deus na tua vida, você pode conduzir pessoas a verem o extraordinário da sua vida, onde não tem hoje, aonde não percebe hoje, mas se você vive com pessoas que só chegam para ti e que falam negativamente, você vai a cada dia diminuir e a sua baixa autoestima vai cair a tal ponto de você não sentir mais a base da vida, o sentido de viver. Ok? Então, vamos lá, continuando. Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu vou avançar. Isso, pode prosseguir que está muito bom. Ok. Então, veja lá. Eu falei que na herança, a herança que eu tenho tem chaves disponíveis para mim. E essas chaves, elas são chaves divinas, chaves de propósitos de Deus. E essas chaves, elas estão descendo do céu, estão procurando uma fechadura para encaixar e para virar. Certo? Então, essas chaves, elas encontram a fechadura, que é o meu coração, e ela destrava, e ela me entrega as chaves, as heranças que ele tem para mim, que ele tem para você. E aí, olha lá, está escrito isso. Cláudio, tu está tirando isso de onde? Estou tirando da palavra de Deus. Olha lá o que ela diz em Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Será desligado. Então, significa dizer que eu não estou inventando. É algo real. É algo real. E quando meu propósito está ligado com o propósito do Senhor, ele libera as chaves para a minha vida, das minhas heranças. E aí, o que eu faço? Eu levo a Jesus Cristo a essas pessoas que não conhecem, que não sabem qual a herança que tem, que não sabem que tem as demais, não tem só uma inteligência intelectual, tem muito mais que isso. Tem a inteligência física, que é como eu cuido do meu corpo, a inteligência emocional, que é como eu lido com as minhas emoções, a inteligência espiritual, que é o que me faz viver e ter as heranças da vida, independente aqui de religião, certo? Eu vivo e eu creio, cada um nas suas crenças. E olha lá, só para falar um pouco da inteligência espiritual. Aí todos nós temos a inteligência espiritual, todos já nascemos com ela. Todos. Aí chega um ateu e diz assim, eu não creio nessa inteligência espiritual. Quando ele já está falando, ele já está com ela. Por quê? Porque a inteligência espiritual, ela nasce com fôlego. Na hora que a criança nasce, que ela suspira, já é a inteligência espiritual que está com ela. O fôlego da vida. E aí vai aperfeiçoando na sabedoria, vai aperfeiçoando na forma como eu lido com a vida, na forma como eu lido. E é por isso que eu digo que não tem herança maior do que viver nesses propósitos, nesse caminho, tá? Então, vamos para uma outra importante chave. Cada vez que eu destranco uma chave, certo? Eu desdobro promessas que estão para mim. Promessas. Mas, Cláudia, como eu vou saber? Você tem de parar para ouvir, certo? Porque é contrário à nossa dinâmica de vida. Por quê? Porque nós somos dinâmicos demais. Nós vivemos como nós precisamos, queridos, o mundo precisou parar, porque o mundo estava desordenado, certo? O planeta agradeceu. Você olha para o céu, você vê estrelas. Você olha para o mar, você vê o mar translúcido, as águas limpas, o vento sem ser poluído.
o planeta agradeceu, certo? E aí o que acontece? Tudo parou. Adiantou você viver como uma máquina que até um computador ele precisa de manutenção. E você nunca olhou para o seu corpo. E seu corpo gritava, dizendo para, para. E sabe o que aconteceu? Ninguém talvez tenha percebido isso. E tem, claro, pessoas que lidam com a área do estudo da medicina. Mas o coronavírus, a Covid-19, ela atacou muito mais pessoas que estavam com a imunidade baixa. Certo? É verdade. Então, quando você estava com imunidade baixa, ela chegou e ela ficou. E você não teve mais como resistir, porque você já vinha. Muitas vezes, nós adoecemos e vamos para o médico e não sabemos o que é. E o que é isso? Doenças emocionais, psicossomáticas. E aí, quando vem uma doença como esse vírus, que ninguém sabe o que é, não é nem o vírus que matou, foi um medo de morrer. E o medo e as notícias aterrorizaram as pessoas. E como você não tinha o segredo dessa herança, da herança que te põe de pé, que acredita em dias melhores, que sabe que você pode mais, que você pode muito mais, que você é filha de Deus, que você é forte, que você é feliz, você se abateu. Quantas pessoas, quantos amigos e amigas se foram porque estavam com as suas imunidades, as suas emoções afloradas, ou doenças, dores, mágoas guardadas. E que quando veio o medo, aterrorizou de tal forma que você talvez nem tivesse, mas você adoeceu por causa do medo. É verdade. Está entendendo? Agora, quando você tem a herança da fé, a herança da certeza, a herança que você está nos propósitos do Senhor, a sua vida muda. Aí você vai me perguntar, Claudimar, tem como eu saber e receber essa herança? Eu vou te dizer. Eu ia te perguntar agora. Eu ia fazer essa pergunta agora. Talvez tem pessoas que estão se questionando, né? Mas e como é que eu faço para ter acesso a isso? Certo. A primeira coisa para você ter acesso, primeiro é aqui dentro. É de dentro para fora. A herança não é externa, ela é interna. Então, a primeira coisa é você perceber que a sua esperança, certo? Está nele, nesse ser criador, nesse ser que fez os céus e a terra. Certo? E aí você diz, se ele fez o céu e a terra, por que ele não impediu que as pessoas morressem? Sabe por quê, meus queridos, minhas queridas? Porque Deus deu livre-arbítrio. Certo? O coronavírus chegou, mas as consequências já vinham antes. Aí nós destruímos o planeta, nós acabamos com a natureza. Isso é reflexo nosso, não é de Deus, não põe culpa em Deus. Ele não tem culpa, quem tem somos nós. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode hoje conhecer, assim como a Liana conhece, assim como eu conheço. Nós podemos ter realmente essa herança. É somente eu dizer para eu mesma e responder. E dizer para ele, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, ele está aqui e está aí com você, não importa a distância. Certo? Aí você vai dizer, Deus, eu desejo ter essa herança, dessa fé. Eu não acredito mais em nada. E ele diz assim para você, pois venha, porque eu te darei essa herança. Essa herança não é só da Liana, essa herança não é só da Claudimar, não é só da Roneide, do Marcília, essa herança é de todos. Todos podem ter acesso. Agora tem um preço. Tem um preço. E é importante que nós conheçamos. Certo? Quer alguma pergunta? Não, pode dar sequência, tá muito bom. Eu estou aqui, estou ligadinha no horário. muitos de nós, certo? Muitos de nós, Liana,
estamos grávidas e grávidos de grandes projetos que Deus tem em nossas vidas e nós nem sabemos, certo? Deus tem herança para nos entregar. Agora, Ele vai entregar quando você se perceber que você e Deus não tem mais divisão. É uma mistura homogênea. Você conheceu a Ele e Ele conheceu a ti, você é um nele e Ele é um em ti. Está entendendo? Quando você estiver nessa dependência total dele, veja bem, te pergunto agora, você que está aí nesse momento conosco, a sua preocupação resolve o quê? O que te acrescenta? Você está preocupada com o amanhã. Se você me disser, Cláudia, eu me preocupei e as coisas aconteceram, o momento de amanhã veio para hoje, eu lhe digo, uau! Mas você sabe que isso não existe. Existem duas coisas que você não pode nunca alterar na sua vida. É trazer o passado para agora ou você mudar o futuro. O passado passou. E o futuro nem chegou. Agora, se você viveu hoje, se você viver esse poder e fizer coisas diferentes e fazer o melhor que você pode fazer, eu tenho certeza que você vai chegar no amanhã tão poderosa quanto hoje, porque você está simplesmente forjando. Deus está forjando você. Deus está preparando você para um algo extraordinário que Ele vai te dar. Agora, é necessário você dizer assim, eu desejo ser preparado. Liana, 60 dias. O primeiro dia que começou esse momento, eu sou falível. Eu sou falível. Né? Eu sou vulnerável. Todos nós falhamos. Então, a primeira coisa que aconteceu foi, meu Deus, os cursos. Os cursos que eu tinha planejado. O curso para casais, porque eu ministro, eu com meu marido, um curso para casais, que não é na igreja, é um curso nosso, com ferramentas de coaching poderosa. Os cursos e os que estavam em andamento, tudo que tinha planejado parou. Então, a primeira coisa... De uma hora para outra. A primeira coisa, e agora? Certo? E aí começaram as redes sociais bombando, bombardeando nossas mentes. E na segunda-feira, quando eu me acordei, eu ouvi nitidamente. Faça algo diferente. Você precisa mudar a realidade dessas redes sociais. São 60 dias, mais de 60 dias que eu ministro lives, com o tema espiritualidade em foco. E um tema para cada dia. E isso fez mudanças, está fazendo mudanças em vidas. E na minha também. Na minha também. Certo? E aí, sabe o que eu vejo? As minhas heranças. Eu não me preocupo. Se amanhã o que vai acontecer amanhã não cabe a mim. Nem um segundo, nem milésimo de segundo. A minha herança eu a tenho hoje. E aí eu lhe digo, você pode estar gestando um sonho de Deus na sua vida e você nem sabe. Agora, se você está gestando se permita ouvir a voz de Deus falando com você. Mas Deus só fala no silêncio. Ele não fala no barulho. Ele não fala no momento em que você está fazendo uma coisa e outra. Para e escuta a voz de Deus. Quando você escutar a voz de Deus, você vai nitidamente saber qual é o propósito dele e quais são as chaves que ele já colocou, do qual você já está gestando. Você tem uma herança dentro de você e você nem sabe. Mas se você parar e olhar para dentro de si, você vai perceber que grande herança Deus tem. E pode ser uma herança de uma empresa enorme que vai fazer diferença na sua cidade, uma empresa que vai trazer valores diferentes, sem ser esse valor do ter, valores que você pode olhar nos olhos das pessoas, valorizar as pessoas e as pessoas viverem felizes com o que faz.
certo? Vão ser empresas, com quem sabe hospitais, quem sabe empresas, prédios, e você nem sabe, e você já está gestante dele, certo? E sabe por que você está? Porque a forma como você busca. Agora, para você ter, você pagou um preço e está pagando, porque ele forja nosso caráter. E um caráter, quando ele é forjado, ele é igual a um ouro, certo? O ouro ele só está pronto para ser comercializado quando ele passa pelo fogo. É verdade. Certo? E quando você olha para o ouro e você vê sua imagem, aí você sabe que ele está pronto para ser comercializado. É assim que Deus forma o seu caráter. Esses 60 dias eu me vejo sendo refinada. E olha que é um preço alto. É um preço alto. Mas cada vez que eu passo, eu vejo que eu estou em busca de fazer, estar nos planos dele, nos propósitos dele, e sendo dizendo assim, Senhor, aperfeiçoa o meu caráter. E na hora que eu faço isso, eu tenho de ter muito claro um versículo na Bíblia. Quando você tiver, Liana, as riquezas das chaves da economia do céu que Deus entrega em suas mãos, certo? A glória não é tua. As riquezas não são tuas. Foi ele que te deu. Então, você tem de fazer igual a Deuteronômio 8, 17 e 18, que diz assim: e digas ao teu coração, a minha força e a minha fortaleza, foi eu que adquiri esse poder. Antes te lembras do Senhor teu Deus, que foi ele que te deu a força para adquirires essa riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais. Olha a herança dos pais. Como tu se vê nesse dia. Então, você só tem essa herança quando você se permite ser forjado e ter o caráter de Deus. Quando eu tenho o caráter de Deus, quando eu vivo nessa dependência, quando eu vivo os propósitos de Deus, eu me permito ser aperfeiçoada. E te digo, é desafiador. Muitas vezes nós choramos, mas muitas vezes, quando nós choramos, ele nos levanta e diz, não tema, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te protejo e te guardo à sombra da minha destra. Então, meus queridos, minhas queridas, eu digo para vocês, herança é divina. Não importa as circunstâncias. Essa paz que você tem é uma paz interior que o mundo não tem. E aí você vai dizer, como é que a Liana, como é que a Claudimar vivem sorrindo no momento que o mundo está pegando fogo? Mas é isso mesmo. As circunstâncias externas não interferem na minha riqueza externa, porque a herança que eu tenho, o mundo não tem. Entendeu o que é herança? Entendeu quem sou eu? Eu tenho essa herança. E não sou só eu, você pode ter. Diga para você mesmo. Fale com ele, fale com Deus e diga, Senhor, eu preciso, eu hoje decido ter, Pai, a herança que tu tens para mim, que por muitas vezes eu desconhecia, Senhor. E ele está de braços abertos para nos receber. Essa é uma herança espiritual. Você pode ter posses, você pode ter riquezas, você pode ter prédio, você pode ser um dos melhores empresários e ser pobre, porque você não tem essa herança espiritual. É verdade. Está entendendo? Então, ela transcende uma herança material. A prosperidade, ela é interna, ela sai dos poros. Certo? A prosperidade, ela sai nos poros, porque ela está em mim, certo? A riqueza, como eu disse, eu posso ter hoje e amanhã não. A prosperidade não. Ela é eterna, ela está em mim. Por quê? Porque eu tenho princípios e eu ando nos propósitos de Deus. E eu pergunto, tem alguma dúvida? Querem perguntar? Você, Eliana, quer perguntar alguma coisa? Eu fui clara.
assim, no Foi muito assunto. claro. Eu estou vendo que a gente está com 9 minutinhos só, né? E realmente é um assunto extremamente importante. A gente podia ficar aqui várias e várias Assim, horas, né, falando. bem superficial, né? Porque se nós não aprofundarmos, é tema para 2, 3 dias. É verdade. Eu tinha até elaborado algumas perguntas aqui para fazer, mas eu creio que tu já conseguiu, que tu já abordou na tua fala, explicou, foi maravilhosa. E é importante, então, ressaltar, né, para as pessoas que busquem, né, neste momento, assim, aproveite este momento de quarentena, onde as pessoas estão mais em casa, desacelerar, né, ficar nesse silêncio, sair do automático e poder olhar para o seu interior. Você falou muito das doenças psicossomáticas, a gente sabe disso, o quanto é importante as pessoas olhar para o seu interior, perceber que tipos de pensamentos estão passando pela sua mente, que tipos de sentimentos estão sendo gerados, né? Observar quais são as emoções que você vem alimentando durante o dia, para você poder se autoconhecer melhor, né? Porque muitas das doenças, né, a grande maioria são doenças psicossomáticas, quer dizer, fruto de sentimentos tóxicos que as pessoas vêm alimentando por anos e anos e anos, e é como a depressão. Chega num momento que a tampa explode, Liana, e a pessoa... Nós sabemos que nós somos 70% água, né? Então, Isso. tudo da nossa vida, quando nós falamos as coisas melhores da vida, vem para dentro da gente e as águas tão claras, tão lindas, tão translúcidas, formam lindos desenhos. Mas quando eu escuto coisas ruins, palavras ruins, e eu guardo para mim, e eu começo a criar mágoa, eu começo a acumular em mim lixos. Lixos emocionais. E o que é que vai... A água que eu sou formada, que sou 70% de água, elas começam a ficar sujas, a formar lamas no meu interior. Então, olha lá, tira esta água, faz uma lavagem, faz uma faxina interior e traz águas translúcidas, águas de rios, águas cristalinas na tua vida e traz paz para ti. Por quê? Porque o barulho do dia a dia não combina com a paz interior. Não combina. Para você ouvir, certo? As tuas heranças, você precisa estar em paz consigo mesmo. Verdade, verdade. E esse é um momento, assim, bastante propício, porque as pessoas, elas não têm aquela... desculpa de dizer, mas eu não tenho tempo, porque é muita correria. Principalmente nós mulheres estamos mais em casa, né? Muitas mães com crianças, muitos casais, enfim, a grande maioria estão dentro das suas casas. Então, aproveite este momento. Eu creio que em tudo há um propósito, que essa crise que veio, ela tem um propósito acima de tudo, né? Eu creio que as pessoas têm que se voltar mais para si, olhar para os seus relacionamentos, para o seu interior. Eu creio que é um momento também de se conectar mais com Deus, buscar mais a Deus, né? Eu creio que nesse propósito, né, desse confinamento que eu chamo de refinamento, é o período de você descobrir e procurar receber as suas heranças. E herança você só vai receber quando você tiver o encontro consigo mesma, na paz, para você poder fazer um momento com você. Você diz, eu não tenho tempo, e você agora parou 60 dias, mais de 60. Verdade. Então, você tem de quanto tempo? Cláudia, querida, em 5 minutinhos vai acabar, e eu quero acabar um pouquinho antes para poder salvar. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, né? Eu creio que essa nossa conexão nasceu no coração de Deus, né? Como eu tinha falado, e que não há distância, e a tecnologia nos aproximou, felizmente, e nos conectou para um propósito, né, maior. Então, assim, te agradecer por essas suas palavras. Quem sabe futuramente a gente volta a conversar, né? É um tema assim que inesgotável, né? E dizer da minha gratidão,
por você ter aceitado e ter contribuído na vida de tantas pessoas através, então, da nossa conexão. E tem mais alguns minutinhos, então, se tu quiser fazer dar as últimas palavras. Liana, eu vou estar lançando um curso online exatamente com um tema chamado Transforme-se, certo? Ele vai trabalhar com as 4 inteligências. A inteligência física, a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Que tudo isso forma Claudimar, forma Liana, forma você. E aí, o Transforme-se, ele nasceu exatamente nesse período do refinamento, certo? E amanhã, domingo, eu estarei lançando, tá? E vai acontecer no dia 6, são 4 horas no dia 6, à tarde, e no dia 13, pela manhã, tá? E aí, nós vamos estar lançando, e, olha, foram estudos, estudos e estudos, e vocês irão amar. Se você desejar ser transformado, e aí o nível dele, ele é mais ligado para a neurociência, de entender como se trabalhar essas 4 inteligências e a necessidade e formar a mim, formar você como ser humano, desenvolvendo essas 4 inteligências. E aí, domingo eu estarei lançando. Nas semanas eu tenho live às segundas, quartas e sextas, às 12h30. E eu convido vocês a participarem e a seguirem o meu Instagram, Claudimar Esteban. Uau, isso aí, então. Nós vamos encerrar. Então, pessoal, fica a dica, tá? Vai lá no Instagram, né? Claudimar Esteban, com M no final. Clica lá, começa a seguir, porque ela traz conteúdos riquíssimos e você só tem a ganhar com todo o conteúdo, com as lives que ela traz, os assuntos, é muito enriquecedor. Então, Claudimar, um beijo grande, Deus abençoe a tua vida, até a próxima. E um grande beijo para todas as pessoas que estiveram conosco durante esta live e aquelas que vão nos ouvir posteriormente. Então, beijo grande. Beijo. Vamos encerrar, então. Tchau. Beijão, Deus abençoe a cada um. Amém, obrigada. Tchau.